Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas eu me chamo Thaís. Eu faço parte do Clube de Líderes Felinos Selvagens da 8ª Região, distrito do Juca Rosa, e estou aqui para contar uma história. Mas antes eu quero que a gente compreenda a diferença entre chamado e escolhido. E para isso a gente precisa entender o significado dessas palavras. Chamado tem a ver com convite. Sabe quando você é convidado para estar em uma festa? Então você é chamado para estar em um local. E ser escolhido é algo mais seletivo, tem a ver com você ser selecionado para fazer parte de algo ou cumprir determinado propósito. E a gente pode dar exemplo aqui de uma empresa que está com vagas a serem preenchidas. 50 pessoas enviam seus currículos, dessas 50, a empresa chama apenas 25 para fazer a entrevista, só que ela está ofertando apenas 5 vagas, então ela precisa selecionar os 5 currículos que mais se enquadram às necessidades da empresa. Eu acho que já deu para entender aí mais ou menos a diferença entre chamado e escolhido. A gente tem um grupo de 50 pessoas, desses 50, as 25 que se apresentam para a entrevista são os chamados, e os 5 que compõem a vaga, que preenchem a vaga, são então os escolhidos. Isso tem tudo a ver com o protagonista da nossa história de hoje. Eu vou falar de maneira resumida de alguém que foi chamado e também escolhido, que talvez de todos os profetas seja o mais conhecido de toda a Bíblia. Ele nasceu em um momento em que os meninos recém-nascidos deveriam ser mortos. Sua mãe, no entanto, consegue esconder a sua existência por durante 3 meses, só que ela percebe que isso não vai ser mais possível. Então ela o deposita em um cesto e o coloca em um rio. Aí quando o menino acompanha todo o percurso do cesto, ele chega até a filha de Faraó, que estava pronta para se banhar, e ela percebe ali que é uma criança, que se trata de um hebreu. A menina logo se apresenta e pergunta se não quer que chame uma hebreia para que possa servi-la. E ela consente. Então a própria mãe do menino passa a amamentá-lo. Depois do desmame, ela entrega o menino à filha de Faraó, e esse recebe o nome de Moisés, isso mesmo, porque foi tirado das águas. Moisés, sendo homem feito, presencia ali um egípcio espancar um hebreu, um dos seus. Ele olha ao redor, vê se ninguém está olhando e mata esse egípcio e esconde na areia. No dia seguinte, Moisés novamente presencia outra briga, só que agora entre 2 hebreus. E ele interfere na briga, só que um dos homens pergunta: quem foi que te colocou como juiz do nosso povo? Por acaso você quer me matar como matou aquele egípcio? Moisés, ouvindo essas palavras, fica com medo, teme pela sua vida e foge para a terra de Midian. Em Midian, enquanto apacenta o rebanho de Jetro, seu sogro, o anjo do Senhor lhe aparece no fogo, no meio da sarça ardente. Moisés fica maravilhado com aquilo e se aproxima. Então Deus o chama e fala: Moisés, ele responde: eis-me aqui. E Deus continua: tira as sandálias, porque o lugar em que você pisa é lugar santo. Ele tira as sandálias e Deus fala que ouviu o clamor do povo e que escolheu Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés então começa a dar algumas desculpas e colocar obstáculos para não atender o chamado de Deus. Ele fala assim: Deus, mas eu não sei falar, tem pessoas melhores que eu, envia outro no meu lugar. E Deus fala: tá bom então, né? Chama seu irmão Arão para que te auxilie. Moisés e Arão chegam até Faraó e diz: Deus falou para que você deixe o povo ir. Ele sabe que Faraó ele não aceita. Então temos o início das 10 pragas, que revela ali a soberania do Senhor e a manifestação do seu juízo. Após a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos dos egípcios, o povo de Israel finalmente sai da terra do Egito. Na margem do Mar Vermelho, avista-se então Faraó e os seus. O povo de Israel entra em desespero, começa a reclamar, e Moisés fala: calma, Deus lutará por nós hoje. Moisés então estende seu cajado, as águas se dividem e Deus ordena que eles marchem. O povo egípcio perece e Israel presencia o poder do Senhor. A partir de então a gente acompanha inúmeras vezes que o povo passa a reclamar, a murmurar, e a gente observa também grandes maravilhas de providência divina. A gente vê que águas amargas se tornaram doces, Deus manda maná, Deus manda cordonizes, eles vencem batalhas contra os amalequitas, contra os cananeus, contra os midianitas. Já no 3º mês, após a saída do povo de Israel do Egito, Deus desce ao Monte Sinai, chama Moisés e lhe expõe os 10 mandamentos. O povo reunidos teme por suas vidas quando presencia os trovões e os relâmpagos por conta da glória de Deus e pede para que Moisés seja o mediador, que Deus não fale mais com o povo, mas que fale somente com Moisés. Deus explica ali algumas leis, algumas regras que deveriam ser seguidas, e isso leva em torno de 40 dias. O povo, percebendo que Moisés demorava, cria então um bezerro de ouro e o adora como Deus. Quando Moisés retorna e visualiza toda aquela cena, ele demonstra sua indignação e em seguida suplica perdão e intercede pela vida do povo. E Deus poupa suas vidas. E a gente percebe que durante toda a trajetória, toda a caminhada do povo foi assim. O povo pecava, corrompia e Moisés se apresentava como intercessor. No capítulo 20, no livro de Números, a gente vê o relato de que faltou água para o povo.
Moisés então vai até o Senhor e Deus pede para que ele fale com a rocha. Só que Moisés já está no limite, perdeu sua paciência, não aguenta mais ouvir reclamação. Então, contra a vontade do Senhor, ele fere a rocha e é excluído. Não mais entraria na terra de Canaã. Mas como bom líder que é, continua a caminhada pelo deserto, sempre intercedendo pelo povo e lembrando do socorro divino. Na vida de Moisés, Deus o chama para subir a Monte Nebo, ele contempla a terra de Canaã e morre. Mas toda história tem uma moral, algo a ser aprendido. E com a vida de Moisés não é diferente. Lá no início a gente vê ele dando desculpas para não atender os chamados de Deus, apresentando obstáculos como se estivesse dizendo: ei, eu não estou pronto, eu não sou apto para ser escolhido. E sabe o que isso diz para mim e para você? Que a gente não deve limitar a Deus. Se Deus nos chamou, Ele vai nos usar da melhor forma possível para cumprir com o nosso chamado. Quem foi que disse que Deus só quer usar os melhores? Não! Ele quer usar os que se colocam à disposição, os que entenderam que não é sobre si mesmo, mas sobre Ele, sobre o chamado que Ele tem para cada um, para mim e para você. Outro ponto, a gente percebe o porquê Deus escolheu Moisés para liderar o povo. Porque Moisés era um verdadeiro intercessor. Inúmeras vezes a gente vê ele intercedendo pelo povo e até dizendo: perdoas ou então risca o meu nome do livro. E nós? Será que nós temos intercedido pelo nosso próximo de maneira suficiente? Será que nós estamos prontos a entregar nossa própria vida pelo outro? Moisés sempre esteve. Sabe quando Moisés feriu a rocha? Ele desfez um símbolo. A rocha ela já tinha sido ferida em uma outra ocasião. A rocha ela representava Jesus. E assim como Cristo, nosso Salvador, a rocha ela não poderia ser ferida pela segunda vez. Quando ele fere a rocha, Deus diz: você não vai mais entrar na terra de Canaã porque você não me santificou. Você não me tratou como Deus, como alguém soberano e confiável, mas como uma autoridade humana. E nós? Será que nós temos visto Deus como alguém qualquer? Será que Deus realmente ocupa a posição de Deus em nossas vidas? Será que nós temos ignorado os conselhos de Deus? Moisés ignorou e perdeu a chance de entrar na terra de Canaã. E você? Vai perder a chance de entrar na Canaã celestial? Deus excluiu Moisés da terra de Canaã para ensinar uma lição que a gente jamais deve esquecer. O Senhor exige a obediência estrita de todos. Há recompensa para aquele que atende o chamado, para aquele que se coloca à disposição para cumprir com o propósito divino. Deus chamou Moisés para uma glória muito maior. No Monte da Transfiguração, Moisés estava presente com Elias juntamente com Jesus. Se Deus te chamou, não tenha medo. Aceite o convite e cumpra com o seu chamado. Você foi selecionado, escolhido para tornar Deus conhecido. Que Deus te abençoe. Graça e paz.